Olá, assinantes do Dossiê Saúde Essencial, bem-vindos a mais uma edição do Café com Saúde. E hoje temos a alegria de receber aqui um personagem muito interessante, muito importante da nossa saúde, conhece muito de saúde pública, conhece muito de Brasil, o Dr. José Robin de Alcântara Bonfim, médico sanitarista, doutor em ciências e coordenador executivo da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, a Sobravime. É um pesquisador aí de muito tempo. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por comparecer. Eu que me sinto feliz em ser entrevistado por vocês. Oh, que bom. Então é o seguinte, vamos começar falando sobre esse assunto, doutor, que estuda esse mundo das políticas farmacêuticas, dos medicamentos, tem muito para apresentar e ajudar a gente a entender como isso funciona. Para começar, doutor, a gente vive um momento em que falar de saúde, muitas vezes a gente está falando, na verdade, de doença. A gente finge que está falando de saúde, mas está falando de doença, né? Por exemplo, nas editorias dos veículos de comunicação, basicamente o caderno de saúde está falando de medicamento. Qual é o medicamento para determinada doença e pouco a gente fala de saúde mesmo, né? E aí eu queria saber do senhor um pouco da história da saúde, o senhor que é um especialista nisso. Quando em que momento que ocorreu essa transição, assim? Porque Hipócrates já dizia que trate seu alimento como medicamento, seu medicamento seja seu alimento, e Hipócrates, que é um dos precursores da medicina aí, né, uma das maiores referências séculos atrás, e aí de repente a gente está num momento que é só o medicamento que importa. Eu queria saber o que acontece, como foi. Eu acredito que o público conhece, né, que os fundamentos da prática médica, né, que chegaram até os nossos dias, começou há 500 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.500 anos. E foi quando as doenças deixaram de ser sobrenaturais. As causas até então, né, foi exatamente na Grécia Clássica que se estabeleceu que as doenças tinham causas naturais. Né? E a história é muito longa, né? Mas a ideia de que os fármacos, os remédios, né, eles têm uma função, digamos assim, decisiva, isso é algo que começou no século XX, particularmente, né, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, não faz muito tempo. Agora. Faz 60 anos. Né? A chamada Idade de Ouro, né, da descoberta, né, da invenção, da criação dos fármacos, é depois de 1945. Viu? E essa Idade de Ouro, ela está declinando. Né? Já não se descobre tantos novos fármacos quanto há 30, 40, né, 20 anos atrás. O que a gente percebe, né, e os usuários, né, de remédios, os pacientes sabem disso, é que há sempre mais um remédio dito novo, mas que pertence à mesma classe de um que já tinha sido descoberto há 20, 30, 40, 50 anos. Tem uma alteraçãozinha de moléculas só para poder patentear. Exatamente. Então, claro que eu não digo que uma modificação molecular em uma determinada classe farmacêutica não possa trazer benefício. Pode, mas não é a regra. Por exemplo, as estatinas. A estatina mais efetiva que existe é a simvastatina, que foi a primeira a ser descoberta há quase 20 anos, mais de 20 anos, e que já está fora do regime de patente, portanto, pode ser adquirida, né, como genérico, né, como medicamento genérico,
E depois delas surgiram várias outras estatinas. Algumas delas saíram, foram retiradas do mercado porque tinham efeitos adversos, né? Sérios, viu? Mas a indústria farmacêutica continua, não é? Uma vez que é muito difícil, né? Ou muito raro, não é? Tem se tornado muito raro, a descoberta de um novo fármaco, realmente um novo fármaco, então vai se adaptando. Essa prática, não é? De se lançar no mercado, depois de uma aprovação, naturalmente, das agências de regulação, se lançar um novo fármaco semelhante ao anterior, se tornou a regra. E sobre esse assunto, o senhor me contou de uma pesquisa francesa, né, que fala sobre o medicamento. Exatamente. Há cerca de 3 anos, saiu uma grande pesquisa na França que mostrou que, além desse fenômeno, né, se constatou que 50% dos produtos farmacêuticos do mercado francês, que é muito maior que o brasileiro, né, metade dos produtos disponíveis ou eram inúteis ou perigosos, ou seja, se comparados com outros, né, não tinham razão de existir. Então esse é que é o grande problema. É porque muitos fármacos, as agências de regulação em todo o mundo, não é um problema brasileiro só, eles, a indústria, um concorrente, né, de um determinado produto, consegue aprovar o seu, né, o seu produto semelhante, mas essa aprovação não foi dada por comparação. Aliás, em nenhum lugar do mundo se faz isso. Porque se isso fosse feito, é muito provável que o mercado farmacêutico fosse se encolhesse de uma forma extraordinária. Então, é por isso que as organizações, não governistas, né? Ou seja, aquelas que são independentes, não só do governo, mas naturalmente da indústria, elas, na Europa, não nos Estados Unidos, porque elas não são tão fortes quanto as europeias. Na Europa, essas organizações, há pelo menos uns 5 anos, talvez um pouco mais, advogam que um determinado fármaco, semelhante a um que já existente no mercado, só devesse ser aprovado por meio de ensaios de comparação. Porque se ele não provasse, se ele provasse ser igual, teria o direito de ser aprovado. Mas se ele fosse inferior, o que supõe-se acontece na maioria dos casos, ele não seria aprovado. Agora, existe um outro problema sério. Se ele provasse ser superior, aquele que está aprovado, então, teria que sair. Então, veja bem, como é que no capitalismo isso vai ser absorvido? É muito difícil, né? Em nome do livre mercado e da diversidade, então, a gente é exposto a uma série de medicamentos. Exatamente. De substâncias. Então, na realidade, o que em nome quer dizer, o público, né, e os pacientes, eles deveriam exigir que as agências de regulação, elas adotassem os critérios mais rigorosos para a defesa dos interesses do público e dos pacientes. Claro. O que, embora exista uma tendência para isso, especialmente na Europa, por causa da pressão dessas organizações, isso não acontece na maior parte do mundo.
E bom, o senhor está falando agora do mercado, da indústria farmacêutica, de como os medicamentos chegam ao mercado, mas eu queria também entender qual que é o papel do médico nessa história toda, né? Que por mais que os medicamentos estejam no mercado, quem vai indicar esse medicamento, esse fármaco, é o médico, né? E aí eu já ouvi uma frase do senhor que falta consciência sanitária entre os médicos. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Assim. Eu digo que, quer dizer, certamente você extraiu essa observação de um contexto maior. Uhum. É o seguinte, porque se os médicos tivessem consciência sanitária, eles não aceitariam de forma nenhuma o assédio da indústria farmacêutica. Uhum. Porque a indústria farmacêutica, de uma forma, não digo que isso aconteça em todos os casos, em todas as situações, mas, de um modo geral, isso acontece. Você já viu alguma indústria farmacêutica fazer a promoção, a propaganda, melhor dizendo, do seu produto, não é? De uma forma isenta, dizendo assim, olha, o meu produto, no máximo, é igual ao que já existe. E os efeitos, não é, adversos são muito semelhantes, ou seja, isso. Portanto, para se usar o meu produto, é preciso, não é, cautela, prudência e uma análise muito cuidadosa da situação particular de cada paciente. Isso acontece? Não cheguei a ver ainda não. Não, eu não conheço. Pois é. Eu tenho 40 anos, um pouco mais de 40 anos de formado e pelo menos 25 dedicado ao estudo, né, do mundo, digamos assim, dos remédios. Eu nunca vi isso. Uhum. Pelo contrário, eu vejo exatamente o oposto. Né? O oposto. Uhum. Quer dizer, a indústria, qualquer produtor farmacêutico, ele sempre vai dizer que seu produto é melhor do que o dos seus concorrentes. Entendeu? Ele procura ocultar exatamente isso. Eu não estou carregando nas tintas. Ele procura ocultar os efeitos indesejáveis do seu produto. Aliás, só no máximo ele admite, não é, informar os efeitos indesejáveis que a agência de regulação obrigou, que ele ponha na bula. No máximo. E assim mesmo se sabe que muitas pesquisas, não é, já há muitos estudos que mostram que os efeitos, não é, nem sempre as bulas trazem, não é, todo o perfil, todo o conjunto de efeitos adversos que um determinado princípio ativo ou fármaco tenha. Então... Até na bula isso é ocultado. Até na bula existem estratégias, não é, de ocultação. Puxa. Então, com isso eu quero dizer que pode parecer um pouco rude, né, eu achar que os médicos, né, têm que ter maior consciência sanitária, mas isso não é, isso é o resultado das pesquisas que são feitas. Numa escala mínima, para não dizer ausente no Brasil. Isso é o resultado de pesquisas feitas no mundo inteiro, que mostram que os médicos, de um modo geral, eles não são céticos. E um médico, por natureza, não é, em razão de sua atividade, eles deveriam ser céticos, ou seja, duvidar de tudo, porque esta é uma boa atitude, não é, em relação a tratamentos farmacológicos ou assemelhados. Isso é uma coisa muito importante que o público, os pacientes deveriam saber. É que o primeiro critério de seleção de um produto farmacêutico é a segurança. Porque esse é um princípio que já vem da escola hipocrática, 2.500 anos atrás. Que princípio é esse? Esse princípio chegou para nós pelo latim, né? Primum non nocere, ou seja, antes de tudo não causar dano. Quer dizer, não se pode usar nenhum remédio que possa causar dano. Aí alguém pode perguntar, mas e os efeitos indesejáveis? Bom, eles sempre existem, mas o melhor fármaco, o melhor produto farmacêutico, o melhor remédio,
é aquele que traz o máximo benefício com o mínimo risco. Não existe remédio destituído de risco. Uhum. Mesmo aquele que se conhece há muito tempo. Uhum. Né? Então, o que acontece? É dessa relação, né, desse balanço, que o médico tem que observar. Ou seja, algo bom é aquilo que produz o máximo benefício com o mínimo risco. E esse resultado, ele pode ser percebido de uma forma clara, com números, por meio das revisões sistemáticas e meta-análises e dos ensaios clínicos controlados ao acaso. Perfeito. E não é o que a gente tem visto nos medicamentos mais utilizados, inclusive... No mercado brasileiro existem muitos remédios que estão aí disponíveis, não é? Muitos tratamentos que são feitos diariamente, não é? E que não passaram por esse critério. E que causam, sim, mais malefício do que benefício. Provavelmente, viu? Provavelmente. Doutor, nesse assunto aí dos fármacos, eu também queria te fazer essa pergunta assim. O senhor acredita que os fármacos geralmente deveriam ser a porta de entrada para o tratamento de uma doença crônica? Não faria mais sentido uma investigação do médico mais ampla sobre hábitos e de que comportamentos podem estar conduzindo a pessoa naquela situação, questões sociais inclusive? Como que é que o senhor vê isso? Eu acho que você tem toda a razão. Infelizmente, isso não se vê na prática clínica comum, habitual. Veja bem, vamos supor, dar um exemplo, porque as doenças crônicas são a maioria das doenças, mas vamos dar um exemplo vamos supor que alguém procure uma farmácia, uma drogaria, não é? Ou mesmo tem a sua pressão, né, arterial medida na rua, né? E se verifique e alguém diz, não, a sua pressão está elevada. Bom, procure um médico. Então a pessoa vai no médico. A primeira atitude desse profissional, antes de valorizar a medição que foi feita em outro lugar, é fazer uma anamnese. Anamnese é uma palavra do grego que significa recordação. Não se pode compreender que uma consulta, por mais simples que seja, né, e não existem consultas simples na realidade, né, existem consultas apressadas, que é o habitual. Então as consultas não podem ser simples. Primeiro porque o adoecimento de uma pessoa nunca é igual ao adoecimento de outro. Uhum. Nunca é igual. Os sintomas podem ser parecidos, mas não são iguais. E depois o curso de uma doença em uma pessoa é diferente da de outra. Uhum. Embora o rótulo seja o mesmo, hipertensão arterial. Porque isto é uma abstração. Você sabe que os diagnósticos são abstrações, né? Com certeza. Filosoficamente falando, são abstrações. Até o momento eles não existiam, de um dia para o outro eles começam a existir. E a pessoa, dependendo do grau de cultura que ela tenha, do grau de informação, das experiências prévias, né, da relação com a sua família, no seu meio de trabalho, elas passam a construir uma ideia do que é hipertensão. Se um pesquisador for entrevistar, não é, várias pessoas que se dizem hipertensas, ele vai chegar à conclusão, mas que doença é essa? Não é uma só, tem uma. Não, cada um tem uma percepção. Com certeza. Então o médico, não é? O médico, ele tem que, em primeiro lugar,
estou falando, dando o exemplo da hipertensão, que eu acho que é um bom exemplo, ele primeiro precisa entender a pessoa. Depois Sim. ele vai entender se a pessoa realmente tem uma doença. Para isso, olha, a hipertensão arterial, primeiro, ela, na maioria das vezes, não é, já existia, mas era silenciosa. Uhum. É o que as pesquisas mostram. E a prática médica confirma. Né? Era silenciosa. Tanto que uma pessoa assim, mas, digamos, um hipertenso verdadeiro, pode dizer assim, mas doutor, eu estou com essa pressão, não é, elevada, mas eu nunca senti nada. Isso é possível. Não é, quer dizer, a regra, mas é possível. Uhum. Né? E de repente a pessoa, não é, apresenta algum sintoma. Bom, acontece que antes de confirmar, voltamos ao exemplo inicial, antes de confirmar que aquela pressão considerada alta é verdadeira, é preciso que o médico faça medições, né, corretas, que nunca é feito numa, né, regra geral. Não estou dizendo que numa farmácia não pode ser feito, mas regra geral não é feito, porque existe uma técnica, não é, bem estabelecida de como deve se avaliar uma pressão arterial. E nunca é feita da primeira vez. É necessário fazer repetições disso em outras ocasiões. E, ademais, a pressão arterial mais verdadeira é aquela de manhã, que é tomada de manhã cedo, quando a pessoa acorda, depois de um período de repouso. E não durante o dia. Primeiro que muitas pessoas pensam, isso é um problema, um erro, digamos assim, comum de avaliação das pessoas, do público, né, que tem a doença ou não, é que as pessoas acham que a sua pressão 12/8 ou 13/9, ela está assim o tempo todo. Isso não é verdade. Os fenômenos biológicos têm uma variedade muito grande. É a pressão arterial, é o teor de açúcar no sangue, qualquer fenômeno que se queira examinar. Cheio de altos e baixos, cheio de picos, depende das situações que as pessoas estão vivendo. Se você tem uma raiva, pode medir a pressão arterial, viu? Que ela está elevada. Mas a gente solidifica, eu não conheço ninguém que esteja, não é, com raiva, que esteja com hipotensão. Não conheço. Então, veja bem, tem que se conhecer o paciente, o futuro paciente, que ninguém sabe se é paciente ainda, e seu entorno, né, social, né, a profissão dele. Só depois desse processo é que, chegando-se a um provável diagnóstico de hipertensão arterial, aí a primeira atitude que o médico deve ter, ou qualquer outro profissional relacionado a um tratamento da hipertensão arterial, enfermeiros, por exemplo, né, farmacêuticos, olha, o teor de sódio de seus alimentos tem que ser o menor possível. Porque já está provado que quanto mais sódio nas refeições, não tem remédio, Daniel, pode tomar que controle a pressão arterial. Então, se o médico não tem preocupação com isso,
E a segunda providência, não menos importante que a primeira, é fazer atividade física. E a melhor atividade física que existe para contribuir para o controle da hipertensão arterial não é fazer academia, não é usar os equipamentos, né, do condomínio, de jeito nenhum. Simplesmente caminhar. Caminhar quer dizer, não é fazer, né, caminhada forçada, nada disso. A pessoa tem que caminhar como se estivesse, não é, contemplando a natureza, ouvindo os sons da natureza. Olha. Isso está provado cientificamente. As dicas aí, pessoal. Vai pegando, anotando, que aqui tem a... Agora, se depois de um período, né, de restrição de sódio, caminhadas regulares, né, a pressão vai diminuir, com certeza. Isso eu estou falando no caso da pessoa, por exemplo, não ter outros fenômenos, né, que merecem consideração. Se a pessoa estiver obesa, olha, não vai melhorar da pressão arterial sem perder peso. Não vai. Então, é um conjunto. Quer dizer, a atitude, com isso eu quero dizer, para responder essa pergunta tão complexa que você me fez, é que o médico, se ele tiver uma consciência sanitária elevada, ele vai primeiro esgotar as possibilidades de tratamento não farmacológico e manter esses tratamentos para depois introduzir com cautela os remédios. Perfeito. Não é o que tem acontecido, não, é o que... É exceção, lamentavelmente. É exceção. E, doutor, aproveitando isso também já para encerrando a nossa conversa, eu queria falar sobre a população idosa. Se a gente tem muitos idosos acompanhando a Jolivie aqui também, boa parte do nosso público é formado por essas pessoas que chegaram tomando muitos medicamentos, porque existe uma cultura, uma ampla cultura de medicalização na terceira idade, as pessoas tomam muitos medicamentos. E aí eu queria saber do senhor se é possível ser diferente. Dá para ter uma vida longeva sem esses medicamentos? E quais são os fatores que vão influenciar aí uma longevidade? Olha, a longevidade, ela está muito relacionada com fatores climáticos, geográficos e especialmente de nutrição. Ou seja, e de, naturalmente, hábitos, né, de vida. Quem tem uma vida que está sendo estimulada desde a infância, que é o caso da maioria das populações de hoje do mundo, né, com estímulos negativos de toda a natureza, sejam para a visão, para a audição, para, não é, o paladar, ou seja, comer coisas que não é supérfluas, que não tem nenhuma necessidade. Produtos processados. Por exemplo, o símbolo número 1 do veneno químico, eu posso dizer isso porque sem receber, acredito, né? Porque posso me defender. O símbolo número 1 do veneno químico que é consumido supostamente como alimento, é a Coca-Cola. Refrigerante. Refrigerantes todos. Né? Então, veja bem. Então, são fatores econômicos, geográficos, climáticos, de nutrição, né? E, em relação à nutrição, já está provado, há estudos, Daniel, acredite, porque eu posso passar as referências científicas para você, estudos não muito antigos, recentes até, de uns 4 anos para cá, que mostram que as pessoas que fazem a chamada dieta mediterrânea, ou dieta do Mediterrâneo, ou seja, o padrão de consumo
de alimentos que existe em torno do Mediterrâneo, que é a base de azeite de oliva, hortaliças coloridas de todo tipo, peixes de água, né, e produtos do mar, né, e leguminosas. Essa dieta está aprovado, incluindo para a hipertensão arterial, que é o melhor tratamento que existe. Portanto, quem estiver com hipertensão arterial deve conversar com seu médico e dizer assim: doutor, eu gostaria do seu acompanhamento para progressivamente eu diminuir, não é, os remédios que eu tomo para hipertensão arterial, porque eu vou melhorar, não é, vou reduzir mesmo o teor de sódio dos alimentos, vou fazer as minhas caminhadas, não é, inspiradoras, não é, ter sonhos quando estou caminhando, e também vou fazer uma dieta mediterrânea, não é, porque já está provado que é a dieta mais eficiente que existe para a hipertensão arterial e para uma série de outras afecções. Maravilha. Eu vou até aproveitar depois pegar com o senhor para anexar alguns desses estudos no conteúdo que a gente vai passar para os nossos assinantes, para a gente poder mostrar isso. Eu tenho material disso, quer dizer, o material mais completo é em inglês, mas tem material também em espanhol e em português. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Quero te agradecer imensamente por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente. Sei que o nosso tempo é curto, a gente podia estar falando aqui por mais algumas horas. Vou torcer, vamos tentar fazer isso de novo, porque acho que tem outros assuntos. Você já levantou aí o da desprescrição, por exemplo. Eu vivo cotidianamente preocupado com isso. Com essa questão. Olha, se eu fosse lhe dizer o número médio de fármacos, né, que eu vejo nas receitas, né, que me chegam às mãos, você ficaria... Doutor, muito obrigado. Igualmente. Obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Voltamos então no mês que vem. Um abraço.